Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Anderson Fonseca. Obrigado pela presença aqui, Anderson. Boa tarde. Vou pedir, se você mesmo quiser se apresentar, e daí a gente vai conversando para você falar aí sobre a sua pesquisa e sempre agradecendo a sua presença aqui no canal. Obrigado, Caio Souto. É um prazer estar aqui participando de conversações filosóficas. Bem, eu comecei, falando da minha biografia. Minha graduação é em Letras, na Universidade Estácio de Sá, e, em seguida, eu cheguei a fazer neuroeducação. O motivo dela foi até interessante. Eu queria entender como é que uma criança pode ser afetada cognitivamente se ela for criada com robôs em casa. Tanto que nessa pesquisa eu cheguei a comprar robôs por causa da minha filha, que na época tinha 4 anos de idade. Eu queria ver como é que impactava. Inclusive, tinha pesquisa já nos Estados Unidos indicando como é que seria possível o impacto cognitivo em uma criança se ela interagir desde pequena com robôs. E, em seguida, isso me abriu os olhos para a consciência, para a mente, e eu decidi pesquisar na área de filosofia da mente. O motivo dessa pesquisa foi a ideia de redes sociais, aliás, redes sociais não, de estrutura de rede, como é que ela tem a ver com o próprio cérebro. E aí eu comecei a me interessar por formigas, colônia de formigas, e essa relação delas com uma estrutura de rede. Isso me levou à leitura de uma pesquisadora chamada Deborah Gordon, que publicou um livro aqui pela editora Zaha, chamado Formigas em Ação, em que ela trabalha essa ideia da análise das formigas para uma estrutura de rede neural. E aí eu fiz um projeto, apresentei para a Universidade Federal de São João del Rei, para cursar o mestrado em filosofia, e hoje eu estou cursando o mestrado em filosofia da mente e metafísica. Muito bom. E agora você está na pesquisa sobre as formigas. Sobre a possibilidade de se uma colônia de formigas seria consciente. Bom, se você quiser explicar como que é essa pesquisa e o que é o conceito de consciência que você está mobilizando aí para compreender essa possibilidade das formigas serem ou não conscientes. Tá, vamos lá. A minha pesquisa ela se inspira no Thomas Nagel, o ensaio dele chamado Como é Ser um Morcego. Thomas Nagel estabelece que a consciência é algo como ser um organismo. Então, eu parto da pergunta: se uma colônia de formigas for realmente um organismo, então será que ela poderia ser consciente? Em 1911, William Morton Wheeler, que era um mimercólogo e um biólogo, ele escreveu um ensaio chamado A Colônia de Formigas é um Organismo. E ele afirmava no texto que a colônia de formigas não seria conceitualmente ou analogamente um organismo, mas, na visão dele, ela seria realmente um organismo. Isso porque ele acreditava que, se você comparar a rainha como um núcleo celular e toda a colônia como uma célula, ela funcionaria exatamente como um organismo bem integrado. Quando eu li o ensaio do Thomas Nagel, em que ele afirma, que a consciência é algo como ser um organismo, então eu me perguntei se não seria possível, se de fato a colônia de formigas fosse realmente um organismo, se ela não teria então um tipo de experiência subjetiva. Tá? Inicialmente é isso. Thomas Nagel, quando ele estabelece esse conceito, eu me voltei para um outro ensaio dele, chamado Panpsiquismo,
em que ele apresenta as 4 premissas fundamentais do panpsiquismo. Acho que no caso ali do ensaio dele, na verdade, não seria muito para o panpsiquismo. Com o desenrolar da leitura, você percebe que ela vai mais fundamentar o monismo que ele defende, né? Eu vou chamar aqui de monismo nageliano. Essas 4 premissas são as seguintes. A primeira premissa é da composição material, em que ele diz que um organismo é uma forma ordenada da matéria. A matéria ela é organizada. Essa é a primeira visão dele, que é fisicalista. A segunda premissa dele, que ele apresenta no panpsiquismo, nesse ensaio, é que seria chamado antirreducionismo, né? No caso, as propriedades, né, da consciência, elas seriam irredutíveis às propriedades físicas. A terceira premissa dele seria a da antiemergência. Se as partes físicas que compõem, no caso aí, o cérebro, elas são, no caso, as partículas subatômicas, têm propriedades não físicas ou propriedades mentais, então o estado mental da consciência iria derivar diretamente das propriedades não físicas das partículas subatômicas que compõem o cérebro. Tá? Uma derivação direta. Elas não seriam emergentes, seriam antiemergentes. E a quarta premissa, da qual você pode concluir que é a base, né, a referência para o ensaio dele, Como é Ser um Morcego, é a premissa do realismo, em que os estados mentais são propriedades exclusivas ou genuínas do organismo. O organismo ele tem estados mentais que não são, nesse caso, redutíveis às suas partes, embora derive diretamente delas. Essa consciência do todo não seria redutível às suas partes. Então, como se desenrola essa questão de ser aplicada a uma colônia de formigas? Eu pego as 4 premissas e as converto, numa leitura, em critérios que possam ser estabelecidos por uma colônia. A premissa 1 da composição material pode ser interpretada como um critério nageliano para dizer o seguinte: se um determinado sistema complexo é realmente um organismo, ele será uma estrutura suficiente para ter uma experiência subjetiva. A do antirreducionismo seria que esses estados mentais eles não seriam redutíveis a uma explicação física com base no comportamento. Então, por exemplo, se eu for explicar apenas a mente de uma colônia, reduzindo ela ao comportamento das partes, né, comportamento da interação das formigas, essa explicação ainda não seria suficiente. Eu tenho que pressupor, tomando a premissa 2 como critério, de que as formigas têm que ter alguma experiência subjetiva, ou seja, as partes têm que ser conscientes. E da antiemergência é que, se essas partes são conscientes, a experiência subjetiva da colônia iria derivar da soma ou da reunião dessas partes conscientes, que são os indivíduos, ou seja, as formigas que a compõem. E a do realismo é que, se tomarmos a ideia, né, de que a colônia de formigas é realmente um organismo, a experiência subjetiva seria da colônia, e não exatamente das partes. As partes elas podem ter experiência, mas a experiência subjetiva do todo é exclusiva dele, é exclusiva da colônia em si. Até aí, tudo bem, porque às vezes parece, será que isso é possível? Né? Essa é uma grande questão. Né? Para fundamentar essa ideia, eu preciso responder primeiro se a colônia é realmente um organismo. Então, qual foi a ideia que me veio à cabeça? Né? É a gente recorrer ao enativismo, né? A teoria da autopoiese. Ela estabelece critérios de validação para se um sistema é um sistema vivo. Nesse caso,
Nós estamos aí falando de Humberto Maturana e Francisco Varela, que estabeleceram na obra deles, no trabalho deles do autopoiesis, o que seria um sistema vivo. Um sistema vivo é um sistema que se autoproduz. Eles tomam como base a ideia da célula, né, como critério de vida mínima, para determinar se um determinado sistema é um sistema autopoético, um sistema que se autoproduz, ou seja, ele é de fato um organismo. Por quê? Porque Francisco Varela e Humberto Maturana, eles vão analisar a organização. O Nagel, ele faz uma análise das propriedades, mas ele não estuda em si como é que se dá a organização de algo, ele não faz esse trabalho. Ele se limita a um exame das propriedades. Então, o que faltava para a minha teoria, né, para o meu trabalho? Algo que fundamente se uma colônia é de fato um organismo. Então, preciso de critérios para analisá-la. E os critérios estabelecidos para responder essa questão, se ela é um organismo, são os critérios de validação da teoria da autopoiesis. Critérios são esses, né? Primeiro, a colônia deveria ser um sistema metabólico, um sistema que se autoproduz, e esse sistema que se autoproduz, nessa rede de troca de materiais desse sistema metabólico, ele precisa estabelecer uma fronteira física. A colônia parece atender, a princípio, aos dois primeiros critérios da autopoiesis. Ela é um sistema que se autoproduz e ela tem uma troca, uma renovação constante de componentes. Por exemplo, uma colônia de formigas que tem aí no mínimo 5 anos de existência, ela tem cerca de 10 a 12 mil formigas compondo uma colônia. Mas essas 10 mil formigas têm que ser renovadas todo ano, porque elas não duram por muito tempo, os indivíduos. Tá? A rainha precisa produzir novos componentes. Existe uma teoria chamada dimensionamento metabólico, que faz essa análise da relação entre a massa da colônia e essa troca de componentes, em que ela afirma, inclusive o autor é o Chen Hou, ela afirma que a colônia seria de fato um sistema metabólico. Entretanto, quando a gente vai para a questão do critério 3, do enativismo, né, autopoético, se ela estabelece uma fronteira física, algo como uma membrana celular, ou a pele que cobre o corpo humano, a colônia não tem isso. Ela não tem uma fronteira física. Então, ela atende a 2 critérios, mas não atende ao terceiro. Então, fica questionável, no caso, se o critério de uma fronteira física é necessária para dizer se uma determinada organização é em si um organismo ou não. Tá? Eu vou partir logo para 2 teorias aqui, que já estão me vindo à cabeça, que são interessantes, que questionam essa própria visão da autopoiesis. E elas partem da própria teoria do superorganismo. É a teoria da organismalidade e a teoria da informação da individualidade. A teoria da organismalidade, que foi proposta por Stresemann e Keller, ela diz o seguinte: um organismo é um sistema, né, em que há alta cooperação entre os indivíduos e baixo conflito entre eles. Então, se há alta cooperação entre essas partes e baixo conflito, então ela é um organismo. Nesse caso, não há necessidade de uma fronteira física. É o que a teoria pressupõe. Então, você tem, por exemplo, uma caravela portuguesa, né, que é uma colônia de zooides, ou seja, de organismos unicelulares que compõem um organismo multicelular. Esses são indivíduos, mas eles se reúnem para formar uma caravela portuguesa, que é um animal vivo, muito similar, muito parecido com uma água-viva, mas, na verdade, não é uma água-viva. Quando eles se reúnem, esses zooides, para formar esse organismo, cada um assume uma funcionalidade, responsável pelo sistema digestor, pela locomoção, pela captura de alimentos. E estabelece entre eles uma estrutura física coerente. Mas é uma colônia. Se a gente for analisar também o Dicotyostelium discoideum, que é uma ameba,
né, um organismo multicelular, ele também se reúne para formar uma colônia. Então, nessa perspectiva de organismos unicelulares, ou mesmo uma colônia de formiga, em que indivíduos se reúnem para formar, por meio da cooperação e do baixo conflito, um sistema orgânico, eles seriam organismos. E eles têm sistemas metabólicos. Então, nesse caso, eles seriam realmente um organismo e não apenas analogamente. A teoria da informação da individualidade, ela já afirma que esses sistemas, né, esses agregados, eles criam uma integridade informacional que é passada ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente pegar a própria colônia de formigas, as informações de uma colônia mais velha, ela é de uma linha que vai desde quando ela era jovem. Parece que, por mais que haja uma renovação dos componentes, parece que aqueles componentes que acabaram de nascer, né, de surgirem ali, os novos componentes da colônia, eles têm uma memória de toda a experiência que a colônia teve desde seu início. Por causa que haveria aí uma integridade informacional, ou seja, a informação é passada de geração a geração. Nesse caso, eles compõem um indivíduo orgânico. Tá? São duas teorias da biologia que podem ser aplicadas à colônia, e as duas afirmam que não há necessidade de uma fronteira física, né, que é algo que delimite fisicamente um sistema complexo, para dizer que ele é ou não é um organismo. Ela não seria necessária nesse caso. Tá? Então, hipoteticamente, até então, posso dizer que a colônia é um organismo. O segundo ponto, quando vão questionar, né, uma hipótese como essa, que inclusive tem que acrescentar, não somente eu que estou trabalhando isso, tem um filósofo chamado Luc Rueloff, que publicou um livro em 2019 chamado A Mente Combinada, né? Ele afirma que é possível, sim, que uma colônia de formigas tenha uma experiência subjetiva, porque se daria pela combinação das mentes individuais. Tá? E a ideia que ele trabalha, né, e que tem sido trabalhado por outros, é questionar dois princípios que colocam em dúvida, né, a possibilidade de se uma colônia teria uma experiência subjetiva ou não. É o chamado princípio de anti-alinhamento e o princípio de anticombinação. O princípio de anti-alinhamento, ele estabelece que um determinado sistema consciente não pode ser composto de partes conscientes, ou essas partes conscientes não podem fazer parte de um sistema consciente. Tá? Não é possível. Não, a nossa consciência, no caso, ela não seria um composto. E o princípio de anticombinação é de que a mente é indivisível. O Rueloff, ele propõe o contrário disso, chamado princípio de alinhamento e o princípio de combinação. A nossa mente, no caso, seria uma combinação de partes conscientes. E se isso ser aplicado a uma colônia, pode-se dizer, no caso, que as mentes individuais das formigas, elas, ao se reunirem, formariam a consciência da colônia. Como é que se daria isso? Proposta é que se daria pela alta cooperação. Se esses indivíduos cooperam para formar esse todo, e esses indivíduos são conscientes, a cooperação entre eles seria o suficiente para gerar a consciência da colônia, desde que, nesse caso, essa cooperação gere esse sistema auto-organizado, isso constitua um organismo. Tá? Se ali é um organismo, significa que essa cooperação ela forma uma estrutura suficiente para que essas mentes se reúnam e formem a consciência desse todo aí, no caso,
que seria a colônia. Tá? Isso já atenderia aos dois princípios que eu falei, que é o do antirreducionismo e o princípio da antiemergência proposta pelo Nagel. Quanto ao realismo, seria isso, né? Se a colônia é realmente um organismo nesse caso, ela teria uma experiência subjetiva própria. Aí fica outra pergunta. Será que as formigas são, de fato, conscientes? Se é apenas uma hipótese ou não? Dois neurobiólogos, chamados Klein e Baron, eles propuseram, num artigo, que as formigas seriam conscientes, elas têm uma experiência subjetiva. Isso tomando como uma análise, um exame, né, da neurofisiologia das formigas. Eles concluíram que, como elas têm um mesencéfalo, são capazes de se locomover no ambiente, né, têm um sistema sensório-motor, então elas teriam uma experiência subjetiva. Isso aqui, essa teoria dele já fundamenta a minha perspectiva, né? Se é possível, teoricamente, ao menos para Klein e Baron, que indivíduos, né, dessa colônia, as formigas, tenham consciência, tenham experiência subjetiva, então ela já fundamentaria a própria ideia dessa reunião dessas mentes para formar a mente da colônia. Uma outra visão que se soma a isso, né, é uma ilustração, é um experimento mental chamado formigas antarianas. Eu vou tentar elucidar elas, para você ter uma ideia. Imagina que num planeta próximo à estrela de Antares, né, haja uma espécie alienígena que é muito parecida com mamutes lanosos, que a gente pode chamar de antarianos. Eles são capazes de conversar com a gente, são inteligentes, são capazes de entender Shakespeare, né, formular um poema, dialogar até mesmo sobre filosofia. E, apesar disso, eles têm uma lentidão para falar, para se comunicar, eles não têm essa velocidade de comunicação que o ser humano tem. Eles demoram muito para formular uma frase, mas percebemos que neles há uma inteligência. Quando vamos olhar para o interior do cérebro deles, da mente deles, nós percebemos que ela é formada por um grupo de 10 milhões de formigas interagindo entre si. E na análise da evolução delas, essas formigas, as formigas antarianas, tinham criado uma simbiose com uma colmeia viva. E a partir da evolução, elas se tornaram algo parecido com mamutes lanosos conscientes. Esse experimento mental ele propõe o seguinte questionamento, né? Se a interação entre essas formigas é capaz de gerar consciência, né, desses seres antarianos, por que não pensar, no caso, que a própria mente seria uma mente composta? Se pegarmos esse experimento mental e transferirmos para a própria colônia, nós podemos pressupor que ela, como um todo, teria uma experiência subjetiva, que se dá pela reunião das experiências individuais das formigas que a compõem. Tá? Mais uma informação para ressaltar. Deborah Gordon, que era uma entomóloga e bióloga, estuda formigas há mais de 30 anos, né, na Universidade de Texas, no livro Formigas em Ação, ela explica que a própria atividade da colônia se dá pela interação entre elas. As formigas interagem entre si e essa interação entre elas gera o padrão colonial. A Deborah Gordon afirmou em um ensaio que é muito possível, isso se parece muito com o experimento mental das formigas antarianas, a mesma afirmação, que uma colônia de formigas, né, a colônia como um todo, saiba quem é Shakespeare, mas as formigas individualmente não saibam, porque a memória da colônia existe,
mas a formiga individualmente não é capaz de ter essa memória. A formiga seria comparada à colônia estúpida, mesmo que seja consciente. E a consciência da colônia se sobressai, né? A mente da colônia, a memória da colônia se sobressai em relação às formigas. Todd Selley, que é também um pesquisador, nesse caso ele não pesquisa formigas, ele pesquisa abelhas, colmeias de abelhas, ele chegou a afirmar em um ensaio chamado A Mente da Colmeia, que a própria colmeia e si, a interação entre elas, poderia desenvolver nelas uma cognição similar ou próxima da cognição humana. Se considerar a computabilidade das informações entre os indivíduos que compõem a colmeia, no caso as abelhas, elas teriam uma cognição similar ou próxima da do homem. Claro que isso aí pode ser visto como um grande exagero, né? Porque é uma analogia que ele faz. Mas a afirmação dele dessa possibilidade de ter uma cognição próxima de um animal não é única desse autor. Outros também pressupõem isso, que colônias teriam capazes de desenvolver cognição ou tomadas de decisão próximas ou até melhores que alguns animais. Bem, aí vai uma outra questão, que eu estou trabalhando, né, que seria uma possível resposta para o problema, né? Retomando tudo que eu falei, se a colônia de formigas é, de fato, um organismo, ela teria, então, uma experiência subjetiva, e essa experiência subjetiva se daria pela reunião da experiência subjetiva das partes que a compõem. Apesar disso, a própria colônia, né, a experiência subjetiva da colônia, seria exclusiva dela como organismo e não redutível, nesse caso, às partes. Tá? Ela, como organismo como um todo, ela teria uma experiência subjetiva genuína dela. Bem, a pergunta que talvez fosse feita, né, teoricamente, seria assim: qual seria uma explicação possível para que esse fenômeno ocorresse, né? Existem duas teorias aí que podem ser aplicadas a ela. A gente pode até incluir uma terceira, né? Isso estou trabalhando, então aqui eu estou apenas refletindo a respeito nesse caso, que ainda não estou pressupondo uma resposta conclusiva para ela. Até porque a colônia de formigas ela tem um sério problema, que é da teoria da subdeterminação. Você pode pegar a colônia de formigas e ela se aplica a várias teorias. Inclusive, eu acho que ela pode ser um modelo para experimentos mentais com diversas teorias da consciência. E como ela é um modelo que se aplica a diversas teorias da consciência, o problema pode estar no modelo ou pode estar nas teorias. Tá? Mas quanto à possibilidade de uma explicação física, né, para a ocorrência disso, nós temos a teoria da informação integrada do Giulio Tononi, que é uma teoria que afirma que a consciência se dá pela alta integração, né, da informação no cérebro, e ela tem como base vários axiomas, 4 axiomas, se não me engano. O terceiro axioma dele, que é o axioma da integração, ela diz o seguinte, que a consciência, né, é irredutível às partes. É justamente essa ideia do realismo do Hegel, que a consciência é genuína do organismo, e ela não é redutível às partes. Como a consciência seria uma integração da informação, né, no seu valor máximo, que Giulio Tononi chama de φ, essa informação não seria redutível às partes. Significa que não pode ter partes conscientes. É justamente esse axioma da integração é um princípio de anti-alinhamento. Ela não pode ser redutível às partes, não pode ser composta de partes subconscientes. E aí é questionável, porque a teoria da informação integrada de Tononi, ela é aplicada
a consciência de grupos. E ela se mostra que grupos formados por indivíduos conscientes podem ter um FII alto, né? Ou seja, uma integração máxima da informação e da experiência que se dá nesses grupos. Uma teoria que se soma a isso, porque, no caso, essa teoria da informação integrada seria aplicável para medir a quantidade de integração da informação em sistemas grupais, é uma teoria derivada aí, de Andy Clark, chamada sincronização neural intercefálica. A autora, Lúcia Valência, ela publicou um artigo e ela afirma que grupos, quando tem alta cooperação, o cérebro deles, as ondas cerebrais sincronizam. E é possível que haja uma partilha de experiência subjetiva, com mesmo a sensação de dor, empatia, se colocar no lugar do outro. Em sistemas, então, altamente cooperativos, os cérebros dos indivíduos entrariam em sincronização intercefálica e a experiência poderia ser partilhada. É o que ela afirma. Nesse caso, se houvesse uma sincronização intercefálica entre os cérebros das formigas que compõem uma colônia, seria uma explicação física possível para uma experiência subjetiva ao nível do todo. E poderia ser medida pela teoria da informação integrada do Giulio Tononi. Tá? Porque entre as formigas haveria um acoplamento neural. Como elas estão ali diante de uma tarefa, né, resolvendo algum problema, alguma perturbação externa, elas teriam que integrar, se aliar, entrar em sincronia para solucionar aquele problema. E aí, nesse caso, haveria uma subjetividade. O que eu quero dizer com isso é que talvez essa subjetividade, essa experiência, essa subjetividade da colônia, ela não é uma subjetividade permanente, duradoura. Ela é uma subjetividade momentânea. No momento em que a colônia é perturbada, ela precisa resolver algum problema, tomar uma decisão, as partes precisam entrar em sincronia para resolver aquele problema. E poderia ser, a explicação talvez possível, seria uma sincronização intercefálica. Tá? E aí, isso aqui que eu vou afirmar seria mais para um estudo mais posterior. É que, quando em algumas pesquisas que indicam essa sincronização intercefálica, provou-se que há um alto nível de dopamina no cérebro, né? Quando grupos estão cooperando entre si e existe sincronização entre eles, percebe-se um nível mais alto de dopamina. No caso, para um experimento para provar essa hipótese, talvez fosse medir, né, o nível de dopamina nas formigas, individualmente. Tá? É somente uma hipótese para teste. Mas, a princípio, para testar, para dizer, né, uma solução para esse problema, né, dizer como é que posso explicar a possibilidade de integração mental entre os indivíduos, né? Seria justamente por uma sincronização intercefálica. É uma hipótese que eu acho impossível. Tá? Bem, eu diria isso. Muito bom, Anderson. Muito interessante a sua pesquisa. E daria para ampliar, talvez, isso para outras organizações sociais, né? Tem discussões também sobre se o conjunto dos humanos também é um organismo, pode ser compreendido assim, ou se a própria Terra, né? Hipótese de Gaia, se também pode ser compreendida como um organismo. Isso é muito interessante. Não sei, talvez você queira falar um pouco mais, saindo da sua pesquisa própria, mas
também para essas outras questões, né, que isso também suscita, assim, de uma forma mais livre, o que você acha desses possíveis desenvolvimentos também, desse tipo de pesquisa que você faz? No caso, para grupos humanos, né, se houvesse cooperação, eles não seriam um organismo. Se eu pegar a teoria da organismalidade, eles não seriam um organismo. Porque o ser humano ele é muito conflituoso, né? Ele está sempre em conflito. Para que houvesse, né, realmente fosse um organismo, ele teria que ter alta cooperação e baixo conflito. Por exemplo, por que uma colônia de formigas ela tem alta cooperação e baixo conflito? Porque as fêmeas são estéreis, né? Elas são diploides, né? E os machos são haploides, né? Tem metade de um gameta, enquanto elas têm os dois gametas. E isso explica a alta cooperação em colônias de formigas. Elas não são conflitantes entre si. Mas, por exemplo, tem algumas espécies de formigas, isso são artigos recentes, que quando a rainha morre, as fêmeas disputam entre si quem vai ser, né, a próxima rainha. E elas sofrem transformações físicas. Se não me engano, são as formigas saltadoras indianas. Elas sofrem transformações fisiológicas. E aí que está, por isso que eu falei da dopamina. Quando ocorre essa transformação fisiológica, para elas se tornarem férteis, elas perdem, se não me engano, 25% da massa cerebral e aumenta o corpo para produzir, né, para se tornarem férteis. E percebe-se nelas que há um alto nível de dopamina para essa mudança fisiológica. Nessa fase, elas estão em alto conflito. Estão guerreando entre si. Após a formação da rainha, né, ou seja, a colônia sabe que vai continuar existindo, que ela não vai morrer, porque no momento que uma rainha morre, é possível que a colônia... Possível não. Aliás, a colônia inteira morre. Não tem durabilidade. A rainha, ela é o núcleo, como se fosse o núcleo da célula. Ela está sempre renovando os componentes. Por isso, você pode olhar para a colônia como um sistema metabólico. Quando, no caso das formigas saltadoras da Índia, indianas, surge a rainha, digamos assim, o conflito acaba e volta uma alta cooperação entre elas. Elas voltam a ser cooperativas. Então, a fase de conflito não é contínua, ela é temporária. Elas são mais cooperativas entre si. Então, aí a gente pode dizer que são, de fato, organismos. Nesse caso, se são organismos, a gente pode se perguntar qual seria o nível de integração entre eles para que tenha uma experiência subjetiva. No caso dos seres humanos, não. A gente pode pensar num casal. Será que um casal seria um organismo? Né? Se a gente sair numa sincronização intercefálica, né? Quando o casal dialoga entre si, conversa, ou entende o outro, né? Tem um conhecimento um do outro, e eles é possível você ter experiências que mostram que há uma sincronização intercefálica entre eles. Eles são altamente cooperativos, e aí você pode perguntar, né? Será que são um organismo? Não sei. Eu vou pressupor, com a teoria da organismalidade, o que eu diria que não, porque nem todo casal está em paz toda hora, né? De vez em quando tem conflito. Mas esse entendimento um do outro, de se colocar um no lugar do outro, de ter uma empatia, né? No caso de um casal, a experiência, e a própria Lúcia Valência coloca isso no trabalho dela, há uma sincronização intercefálica provando que é capaz, um casal sente o que o outro, sabe o que o outro está sentindo e sente em si mesmo, e tem uma noção da experiência, né? Nesse caso aí, o que eu posso dizer? Talvez isso fosse uma pergunta interessante. A colônia de formigas teria uma experiência objetiva em primeira pessoa? Eu acredito que não. Seria uma experiência objetiva em segunda pessoa, tá?
seria a ideia de que esse organismo todo somos nós, mas todos eles têm a mesma experiência. Essa questão da primeira pessoa, da segunda pessoa, acho que é uma questão gramatical e implantada a uma compreensão fisiológica, na minha opinião. Agora, sobre o que você fala do organismo, isso não pressupõe que o próprio organismo já não tenha conflito? Um organismo, qual é o organismo que não tem conflito? Uma célula é conflituosa, você não pensa assim? Sim, não, de fato mas qual é a taxa de conflito? Ela é alta ou ela é baixa? Por exemplo, o câncer, né? O câncer se dá quando uma célula não é cooperativa, ela não coopera com o organismo. Ela se posiciona, vamos dizer assim, como um indivíduo egoísta. Tanto que tem experiências que tentam, né? Aliás, elas conseguem fazer com que aquela célula, que é cancerígena, volte a compreender que ela faz parte daquele corpo e coopere com ele, né? Combatendo assim o câncer. Câncer seria isso. Não existe cooperação celular. Existe ali uma individualidade, um egoísmo. Ela age egoicamente. Pode haver conflito, mas se esse conflito for alto, ele não colabora com essa organismalidade. Entendo. Mas eu acho que quando você fala em taxa, aí também pode soar uma questão de confusão entre quantitativo e qualitativo, né? A ideia Sim, de é verdade, taxa. verdade, Mas verdade. é interessante. E quanto à questão do organismo humano que eu pensei, por exemplo, em certas tentativas de transformar a ciência e o conhecimento produzido pela humanidade, né, em algo que possa levar a uma cooperação entre os seres humanos. Quer dizer, o conhecimento, a inteligência humana como um instrumento da cooperação, que pode ou não ser usado nesse sentido. Por exemplo, o positivismo do Comte. Ele começa na astronomia, depois ele chega à biologia, e da biologia ele tenta fundar uma ciência da sociedade humana. E ele está pensando isso em termos biológicos, quer dizer, se é possível que a organização dos humanos crie um organismo, né? E esse organismo se emancipe da natureza e crie para si uma cooperação, né? Que possa impedir a irritação social, que são as guerras, que são os conflitos, né? Enfim, ele está pensando isso lá para a República Francesa e para a Europa. É claro que não tem seus problemas também, mas existem também outros autores que pensam nesse sentido, né? O conhecimento, a ciência, não só a ciência da sociedade, mas qualquer ciência, quando a gente tenta, enquanto seres humanos, compreender as leis da vida, compreender como é que é a organização de outras espécies, para que a gente faz isso? Se a gente não estiver pensando na organização humana e na relação entre o humano, que somos nós, e a vida, até para deixarmos de ser humanos, se quisermos, né? Para superar, como propunha o Nietzsche, né? Pensar para além dessa organização humana, mas é a partir da nossa condição que a gente pode pensar isso. Então, essa questão de se também a gente não poderia pensar uma simpoiesis com Gaia, com a Terra, com as demais espécies, com a ecologia e tudo. Não sei se em cooperação, se é o melhor termo, mas em sincronia e simpoesia, né? Em autoconstrução, mas também uma construção, né? Uma construção comum entre outras formas de vida e outras existências. Mas será que não seria necessário alterar a própria biologia humana, Com como certeza. a edição genética Não, mas possibilita isso? mas aí é uma compreensão da genética, eu acho um pouco limitada, essa de pensar a genética como um código imutável, né? Uma vez que a relação Sim. entre natureza e cultura nunca se desfaz, né? Não há de um lado a biologia e a cultura é um acréscimo da genética.
A genética já por si já é cultura e vice-versa. A forma da Então, gente descrever o código já é uma forma da nossa construção cognitiva, né, de pensar a célula, pensar o que é o código de DNA. É uma construção científica isso. se for uma mudança cultural, né, para formarmos, né, uma sociedade cooperativa, também é possível. Mas, por exemplo, cientistas como o falecido Hawking, ele achava que a única forma de garantir uma cooperação entre os indivíduos era justamente alterando a natureza biológica humana, né? Ele afirmava isso já na época que houve a edição genética, né? Ele afirma que deveria tirar do ser humano o gene da agressividade e deixar o gene da solidariedade. Eu não concordo com essa forma de pensar a emoção como inscrita no código genético. Eu acho uma limitação cognitiva essa, de compreender a genética desse jeito. Eu acho que tem outras formas de compreender a própria genética, né? Como eu já disse. E isso, para mim, é uma tentativa de fazer da biologia uma filosofia primeira. E eu acho que o valor não pode ser reduzido à inscrição genética. Eu penso a primazia prática com relação ao teórico, mas isso é uma tarefa filosófica, eu diria, né? Não para os cientistas. Sim, sim. Eu não sei se, no caso, seria possível, talvez no futuro, pensando aqui, uma cooperação entre os indivíduos e, a relação deles com o meio, de forma a beneficiar o ambiente, a beneficiar a si e garantir a perpetuidade da geração. Mas, ô Anderson, Mas, você não acha que esse neodarwinismo, a ideia do gênero egoísta, não é contra o Darwin que eles escrevem? Porque na Descendência do Homem, o Darwin fala justamente que a espécie humana só pôde se adaptar e ser selecionada naturalmente por conta da cooperação. olha, no caso, quando falando das formigas, acreditava-se até então que a única explicação seria a genética, né? O próprio Dawkins, lá no Gene Egoísta, dá uma explicação com base na genética para a cooperação entre as formigas. E a explicação genética não é mais o suficiente. Dizer apenas que o gene é responsável pelo comportamento da, da, da colônia não é o suficiente. Tá? Por exemplo, abelhas de formigas, ops, falei besteira. Abelhas, elas têm alta cooperação não só por causa da base genética. O microbioma delas partilha geralmente a mesma bactéria. Então, elas desenvolvem o mesmo odor. Elas reconhecem o odor uma da outra e, então, elas são cooperativas. Mesmo se dá com as formigas, elas reconhecem o odor daquela colônia. Você pega, por exemplo, formigas argentinas, né? Chega a ter colônias de 3.000 quilômetros aí. É extensa. Mas quando uma formiga argentina encontra outra formiga, né, de outra colônia, ainda não se sabe explicar por que elas não entram em conflito. Uma possível resposta seria justamente isso. Talvez elas tenham um mesmo microbioma que gera ali o mesmo tipo de odor, que faz com que elas se reconheçam. Tá? O ser humano mesmo, agora, né, com esse estudo do segundo cérebro, que é o intestino, né, parece que nós não somos apenas um sistema, né, nosso comportamento não é regido apenas pelo cérebro, né? O próprio microbioma intestinal, ele afeta nosso comportamento. Em colônias, né, colmeias de abelhas ou colônias de formigas,
existe também essa participação do microbioma, né, essa importância do microbioma no comportamento colonial. Simplesmente uma explicação genética para o comportamento cooperativo, ela não funciona. Tá? O homem, por exemplo, o microbioma, ele altera conforme o ambiente. Estou em Minas Gerais, né? Então, se eu for para o Ceará, terra de onde eu vim, né? O meu microbioma intestinal ele vai alterar. Então, consequentemente, muito possível que meus estados mentais, né, os estados psicológicos, as minhas emoções, também sejam afetadas pela essa mudança do microbioma. Ou seja, existe uma relação entre ambiente e comportamento. O mesmo se dá também com as colônias, porque, no caso aí, como eu falei, elas desenvolvem, elas têm o mesmo tipo de odor. Esses indivíduos têm o mesmo tipo de odor graças ao microbioma intestinal. Tá, então, assim, uma explicação redutivamente genética, aí eu concordo com você, ela não seria correta, porque fatores ambientais têm que ser inclusos na explicação de um comportamento, até mesmo de uma cultura. Perfeito. Muito bom, Anderson. Gostei muito da conversa. Acho que a sua pesquisa aí tem um futuro promissor, é uma contribuição muito importante. E é interdisciplinar também, né? Que eu acho uma coisa muito relevante na filosofia, né? Que se conheça também outras áreas, no seu caso a biologia e etologia também, ciências da vida. E só tenho a agradecer pela sua presença aqui no canal, por ter compartilhado aí um pouco da sua pesquisa comigo e com o público das conversações. Se quiser dizer mais alguma última coisa aí antes da gente encerrar. Não, obrigado. Como eu disse, é uma pesquisa inicial, então pode se tornar claro que fica claro às vezes que não temos tantas certezas de algumas coisas, até por causa do próprio modelo que é a Coloni, né? Como falei, da teoria da subdeterminação. Ela se aplica a várias teorias, então gera incerteza quanto à própria teoria ou incerteza quanto ao modelo, né? Mas, quanto ao que eu estou desenvolvendo, se me perguntasse, você acredita que é possível, de fato, que essa colônia tenha uma experiência subjetiva? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a colônia tem algum tipo de experiência subjetiva. Muito bom, Anderson. Obrigado pela presença aqui. Quem assistiu a gente aqui nesse vídeo também, agradeço. Não esqueçam de deixar aí seus comentários, o que vocês acharam no vídeo. Se vocês gostaram também, podem procurar no canal aí outros vídeos sobre assuntos parecidos. Não deixem de se inscrever aí para vocês também ficarem sabendo dos outros vídeos. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.